Bom dia, meninas! Bom dia, Ju! Bom dia, Aline! Bom dia, Sheila! Bom dia, Pati, Gleice, Catinha, Gabi, Vanessa! Bom dia, meninas! Vamos pedir para o Senhor nessa manhã que Ele seja o centro da nossa vida. Se Ele ainda não é o centro da sua vida, o que tem pairado sobre você é o espírito de medo. Hoje pela manhã, enquanto eu estava levando as meninas para a escola, Deus falou claramente comigo. O que você tem deixado pairar mais sobre você? Será que é o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento, o espírito de fortaleza, ou é o espírito de medo? Se tem sido o espírito de medo de que alguma coisa ruim aconteça dentro do seu lar, começa a profetizar essa música aqui, ó. Seja o centro, Senhor. Coloque as coisas no lugar. Amém, Jesus. Vai deixando o Espírito Santo ministrar o seu coração com essa música. Essa música é tão antiga e há tanto tempo eu escuto ela, eu amo tanto. Amém, Ellen, amém. Nós estamos na nossa série Volte a Orar, volte a orar. E se você não tem vida de oração, é porque Jesus ainda não é o centro da sua vida. Amém, Jesus. Pede para Ele nessa manhã, Senhor, seja o centro da minha vida. Quando Ele está no centro, todas as coisas são colocadas no lugar. Enriquece em meu coração, Senhor. Seja a força que me sustenta cada dia aqui e eternamente. Amém, Jesus. Vai chamando outras mulheres para participarem. Hoje nós vamos falar sobre Mãe, volte a orar. Quais são os altares? Como estão os altares levantados para o Senhor dentro do seu lar? Nós vamos falar disso nessa manhã. Como estão os altares de Jesus dentro da sua casa? Eu vou falar o que são altares, quais são os altares. Olha só, gente. Ele é o nosso tesouro, Ele é a nossa razão de viver. Se Ele não é, Ele precisa ser. Que você tenha o anseio de conhecer o Senhor mais e mais. Amém, Jesus. Pois não há outro igual a Ti, a quem tenho eu além de Ti. És minha vida, és a fonte, Jesus. Amém, Jesus. Pois não há outro igual a Ti, a quem tenho eu além de Ti. És minha vida, és a fonte, Jesus. Amém, Jesus. Jesus. Jesus, meu Pai. Jesus. Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Meninas, coloquem aí pra mim o tema da live. Ei, mãe, volte a orar. Volte a orar. Amém, Jesus. Senhor, essa live é pro Senhor. Nós estamos aqui buscando o centro da Tua vontade, Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Seja o centro da nossa vida. Coloca todas as coisas no lugar, Senhor. Tudo aquilo que tem tirado o Senhor do centro. Amém, Jesus. Seja o tudo no nosso coração, Jesus. Seja a vida que nos sustenta, Senhor. Amém, Jesus.
setinha aí, vai mandando para outras mulheres, para nós trazermos um despertamento para outras mulheres também. Vamos lá, vai pegando aí, ó. Amém, Jesus. Eu já fiz aqui com o meu. Eu tô vendo que vocês estão fazendo aí, que tá aumentando a live. Vamos lá, meninas. Jesus, Jesus. Meninas, eu tava me lembrando aqui do tempo que eu fazia essa oração para o Senhor. Senhor, o Senhor ainda não é o centro da minha vida, mas eu quero que o Senhor se coloque no centro. Me ensina a te colocar no centro da minha vida. E nessa manhã a gente está falando sobre oração. Se você sente que Jesus ainda não é o centro da sua vida, Ele ainda não é o seu tudo, eu quero te convidar a chamar Ele para ser o seu tudo. Deixa eu diminuir um pouquinho essa luz aqui, que está muito forte. Eu tô com filtro, gente, que nem com batom eu tô hoje. Hoje foi corrido. Meninas, tema da nossa live: Ei, mãe, volte a orar. Por que eu pus esse ei, mãe? Ei, mãe. Tô dando uma sacudida aqui em vocês. Quem ainda não tem vida constante de oração, precisa pedir para o Espírito Santo te atrair para esse lugar de oração todos os dias. Porque, meninas, se você não tem vida de oração constante, me perdoe, mas Jesus ainda não é o centro da sua vida. Ele ainda ocupa só uma parte do seu coração, mas ele não ocupa todo o seu coração. Por que eu te falo isso? Porque eu vivi isso, meninas. Eu sei o que é o antes e o depois. Eu sei o que é achar que Jesus está no centro da nossa vida, mas não colocá-lo exatamente no centro da nossa vida. E quando nós colocamos Jesus no centro da nossa vida, nós colocamos todas as coisas em ordem. Porque Ele se encarrega de colocar tudo em ordem. Porque o Espírito Santo se encarrega de nos mostrar o que está fora de ordem. Às vezes tem filhos que estão sendo mais importantes do que o lugar de Jesus dentro da sua casa. Às vezes você tem vivido como escrava dos seus filhos, porque Jesus não tem sido o centro da sua vida. Talvez você tenha vivido como escrava do seu marido, porque Jesus não tem sido o centro da sua vida. E quando eu falo isso, gente, é por uma escravidão de dependência emocional. Então, hoje de manhã, quando eu falava com Jesus, né, Ele me trouxe isso, que quando sobre nós não está pairando o espírito de conselho, de fortaleza, está pairando o espírito de escravidão e de medo. O medo está diretamente ligado à escravidão, porque tudo que eu tenho medo, eu fico paralisada, eu não saio do lugar, então eu ajo como escrava. E muitas vezes, meninas, nós colocamos Jesus num canto, e até se a nossa família estiver mais elevado, as nossas preocupações com os nossos filhos, com o nosso marido, se estiver mais elevado que o nosso relacionamento com o Senhor, Jesus não está no centro da sua vida. Então, isso é a primeira coisa que eu quero falar nessa live. Essa live de hoje nós vamos falar sobre altares, sobre os altares da nossa casa. E aí, nesse fim de semana, Deus me levou a estudar, eu ainda estou estudando o livro de Esdras, mas os primeiros 3 capítulos, eles já me trouxeram um discernimento tão grande sobre isso que a gente está falando aqui, que eu não poderia deixar de trazer esse conhecimento aqui para vocês. Então, nós vamos falar sobre os altares do lar. Quais são os altares do nosso lar? Ali no livro de Esdras está mostrando a reconstrução do templo de Jerusalém. Deixa eu contextualizar vocês aqui o que é o livro de Esdras, tá? O livro de Esdras, ele vem num período em que o povo está ali escravizado na Babilônia, né? Eles foram levados cativos, eles foram levados presos para a Babilônia. E Babilônia, toda vez que fala de Babilônia na Bíblia, né, fala de pecado, fala de uma terra onde não havia adoração ao Deus vivo, né? Fala de uma terra
onde o que abundava, né? O que superabundava era o pecado. Então, meninas, ali o livro de Esdras conta a história de pessoas que foram fiéis e diligentes, que venceram a oposição e a resistência para reconstruir o templo de Deus e restaurá-lo à antiga glória. Eles estavam saindo da terra da escravidão. E nesse livro, Deus usa 2 profetas para encorajar o povo a construir novamente o templo de Jerusalém, que havia sido destruído no reinado de Nabucodonosor, que era Ageu e Zacarias. Os 2 foram usados para ajudar na reconstrução nesse tempo. Então, meninas, prestem atenção. O livro de Esdras, ele traz algumas chaves muito importantes para nós. Quando a gente fala de reconstrução do templo, a gente pode relacionar isso à nossa vida pessoal, as coisas que nós precisamos reconstruir dentro da nossa casa. De repente, é preciso reconstruir o templo do Senhor dentro da sua casa. E é interessante que o livro de Esdras, ele traz assim uma sequência, que eu quero falar disso aqui para vocês também. Meninas, eu quero pedir para vocês irem interagindo, para a nossa live chegar a mais pessoas e para, se for necessário, ficar mais tempo também, tá? Porque quando vocês interagem, o Instagram entende que esse conteúdo é relevante e aí começa a ter mais engajamento e a live não cai 9 horas em ponto. Então, se eu precisar passar mais um pouquinho, a gente faz isso. E hoje, no fim da live, a gente vai orar pelo espírito de sabedoria para que ele repouse sobre a sua vida, o espírito de conhecimento, o espírito de fortaleza, o espírito de força, de entendimento, tá bom? Então, fica aqui comigo até o final para a gente fazer essa oração. Então, meninas, o livro de Esdras, ele nos mostra várias coisas. Entre elas, eu vou começar lendo Esdras 1, o decreto de Ciro, tá? Eu não vou ler tudo, gente, porque é muito comprido, então eu vou ler só alguns trechos aqui da palavra. Mas o que eu quero que você anote aí no seu caderninho, que você vai acompanhando as lives. O livro de Esdras, ele mostra que o inimigo sempre vai se opor a uma obra de reconstrução, cujo coração está em Deus. Então, a primeira coisa que você precisa saber, ao tentar reconstruir o seu lar, ao tentar reconstruir os altares do seu lar, vai haver uma resistência muito forte. Eu me lembro que quando eu comecei esse processo de reconstrução da minha casa, que eu parei de brincar de ser crente, que eu falei, Senhor, eu quero fazer tudo para a honra e glória do Senhor, eu quero que tudo na minha casa esteja no altar do Senhor, eu enfrentei muita resistência. Eu enfrentei resistência do meu marido, eu enfrentei resistência das minhas filhas, elas chegavam mal-humoradas, parecia que a coisa tinha ficado, era pior. Então, eu quero dizer para vocês, reconstruir dá trabalho, reconstruir gera oposição do inimigo. Então, no início da reconstrução, não vai ser fácil, porque o inimigo ele vai tentar te fazer desistir da reconstrução. Então, presta atenção aí nessas chaves. Mas o que eu quero já dizer para você de antemão aqui nessa live? Que o inimigo que você está lutando contra ele já foi derrotado pelo Senhor. Então, você já é vitoriosa no Senhor. Se você estiver no Senhor, não há inimigo nenhum que possa fazer nada dentro da sua casa. Ele vai tentar, ele vai fazer de todas as formas para te tirar do eixo. Mas se o Senhor for o centro da sua vida, você vai ter persistência nessa construção. Não podemos desanimar diante dos seus ataques. Esse livro de Esdras ensina sim para nós, que nós não podemos desanimar diante dos ataques do Senhor. Calma, gente, ainda não comecei a ler nem o capítulo, nem o versículo, mas a gente vai falar de Esdras, do livro de Esdras, tá? Então, eu vou começar aqui por Esdras 1, tá bom? E aqui na sequência, eu dei um resuminho aqui para a gente não ter que ler tudo. Mas olha só, começa com o decreto de Ciro. Daí você fala, gente, o que tudo isso tem a ver, Flávia, com a minha vida,
O que essa passagem tem a ver com a minha vida? Deixa eu te explicar. Aqui existe um decreto do rei, né? O reinado de Ciro. Pense bem, Deus vai lá e ele desperta, a Bíblia fala aqui, ó, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios, prata, ouro, ofertas voluntárias. Além disso, o rei Sírio mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Então presta atenção aqui o que Jesus já está falando conosco. Ele desperta um rei que ainda não era temente ao Senhor, mas ele desperta o coração desse rei para reconstruir o templo de Jerusalém. E quando ele desperta o coração desse rei, esse rei convoca todas as pessoas que têm Deus realmente no coração para reconstruir esse templo. E aqui o que a gente está vendo? No momento em que Ciro se posiciona, uma infinidade de famílias se posiciona também. E quando ele faz isso, Deus move o mundo espiritual para que vizinhos, para que outras pessoas ajudem com utensílios, com pratas, com recurso, com ouro, para que isso realmente aconteça, para que isso se torne uma realidade, para que essa construção se torne uma realidade. E aí, meninas, Ciro manda tirar os utensílios que o rei Nabucodonosor tinha roubado do templo de Jerusalém. Olha só, o que o Senhor está dizendo para você aqui nessa manhã? O Senhor, ele vai devolver tudo aquilo que foi roubado na sua vida, à medida que você se posicionar. Essa é a mensagem que o Senhor está trazendo para você nessa manhã. Olha só, um rei se posicionou, o mundo espiritual se posicionou porque pessoas foram despertadas, o Senhor foi despertando o coração de pessoas para ajudar na reconstrução desse templo. Os vizinhos foram levantados pelo Senhor para trazer mantimentos, né, para que esse templo fosse refeito. O templo havia sido destruído. E aí o Senhor ainda usa esse rei aqui para trazer de volta, para restituir tudo que tinha sido roubado. Deixa eu te falar, um dia a alegria tinha sido roubada do meu lar. Quando as crianças são pequenas, né, a gente percebe essa alegria de uma forma muito espontânea, porque as crianças, elas têm um coração muito bonito, né, muito limpo. Então, quando eles são pequenos, eles trazem muita alegria para o nosso lar. Mas um dia essa alegria foi roubada do meu lar. Mas Jesus restituiu essa alegria. Quando eu coloquei Ele no centro da minha vida, Ele restituiu essa alegria de uma forma sobrenatural. Hoje eu estou vivendo as promessas do Senhor dentro da minha casa. Quando eu decidi lançar esse livro, né, meninas, eu não imaginava o quanto ia ser maravilhoso a comunhão que a minha casa iria ter com esse livro. Sabe por quê? A Ana Gabriela, que é a minha filha mais velha, que é o motivo de tudo isso, né? De eu ter vindo aqui fazer live, que é o motivo de tudo ter consertado na minha vida, né? Deus usou
a vida da minha adolescente para consertar a minha vida, para consertar as minhas prioridades, para colocar Jesus no centro. Hoje ela digita todas as etiquetas com os livros que vão para vocês. Ela faz todo o trabalho que eu teria que fazer nos correios, que leva muito tempo. Então ela faz isso para mim. A Ana Liz empacota. A Ana Carolina, ela passa cola para fechar os envelopes. Meu marido, né, imprime as coisas para mim. Ele tem me honrado também nessa jornada. Então, meninas, quando nós vivemos o centro da vontade de Deus, o centro da vontade de Deus não significa que não vá ter resistência. Pelo contrário, vai ter muita resistência. Só que você vai estar tão em paz e o mundo sobrenatural, ele vai estar trabalhando tanto por você que você não vai esmorecer no meio do processo. Então, meninas, o que eu quero trazer aqui para vocês? Quando houve um posicionamento para a reconstrução, olha o que aconteceu, os exilados começaram a voltar. Se você olhar aqui a sequência do capítulo 1, do capítulo 2, o 3 e o 4, olha só, eu vou ler para vocês o que é cada capítulo aqui, ó. O capítulo 1, meninas, fala do decreto de Ciro para reconstruir o templo de Jerusalém. O capítulo 2 fala que a lista dos exilados, ele fala da lista dos exilados que voltaram. Ou seja, o povo começou a sair da escravidão. Oi, Liz! Gente, o povo começou a sair da escravidão. Então, no momento que você se posiciona, Deus já está tirando o seu filho da escravidão. No momento que você se posiciona, Deus já está tirando o seu marido da escravidão. No momento que você se posiciona, a sua casa já está saindo da escravidão. Amém, meninas? Manda um amém aí para mim. Meninas, vocês estão entendendo aí a palavra que eu estou trazendo hoje, né? E olha só o que me chamou muita atenção aqui. Daí fala da lista dos exilados e fala da reconstrução do altar. Daí quando você vai olhar mais para frente, fala a reconstrução do altar e a reconstrução do templo. E eu fiquei pensando assim, uai, peraí. São as coisas que o Espírito Santo faz a gente pensar, né? Porque é o momento que a gente está meditando na palavra de Deus. Não adianta você só ler e sair correndo, não. Você tem que meditar. Daí quando eu li isso daqui, a reconstrução do altar e a reconstrução do templo depois, eu fiquei pensando assim, uai, gente, mas peraí. Não seria o interessante reconstruir o templo, né, as paredes, né, e depois reconstruir o altar lá dentro? Normalmente a gente pensa assim, numa construção e depois você põe as coisas lá dentro, né? E daí o Espírito Santo ministrou ao meu coração, a reconstrução do altar é o mais importante. E aí foi quando veio o tema dessa live, dos altares do Senhor na nossa casa. Quais são os altares que ele precisa reconstruir dentro da sua casa? E aí, meninas, olha que interessante aqui. Daí eu perguntei, Senhor, mas que altares são esses? Senhor, quais são os altares dentro da nossa casa para agradar o seu coração? Primeiro, anota aí, meninas, essa chave. Primeiro você reconstrói o altar. Não adianta você querer reconstruir o altar da sua casa sem reconstruir o altar da sua vida. Então, primeiro é você, depois o templo, depois o restante aqui, tá? Então, o altar, e a gente vai ver aqui que o altar ele é reconstruído com unidade. Tem uma parte aqui que fala de uma forma muito linda isso daqui. Deixa eu ver se é nessa parte aqui. Não, ainda não. Mas eu quero passar aqui para vocês essa questão. O que é altar, Flávia? Altar é lugar de adoração. Altar é lugar de rendição. Então, toda a nossa casa é um altar para o Senhor. O nosso fogão é um altar para o Senhor. Porque quando eu estou fazendo comida e estou oferecendo aquilo ali, o meu melhor para Jesus, eu não vou me preocupar se a minha família vai desagradar daquela comida, porque eu fiz o meu melhor para Jesus.
Eu não vou desagradar se eles reclamarem de mim, se eles reclamarem de alguma coisa, porque as minhas expectativas estão em Jesus. E aí, meninas, o nosso fogão é o nosso altar. Eu fui pedindo para o Senhor e me mostrando aqui o que é altar para Ele, né? A nossa mesa é o nosso altar. Quando nós oferecemos comida para a nossa família e a mulher tem esse objetivo de nutrir, eu não estou querendo dizer que você tem que cozinhar todos os dias, mas você pode servir a mesa com amor para a sua família. A mesa é um altar. Então, eu quero que você vá pensando em cada coisa que eu vou falando aqui. Como é que está o altar do fogão? Como é que está o altar da mesa? Vamos levar isso aqui para o lado prático da vida? Como é que está o seu lugar, o seu leito, a sua cama? Como é que está esse altar aqui, ó? Vamos falar de 3 leitos hoje. O leito da mesa, da nutrição da sua família, da sua adoração a Deus no fogão da sua casa, da sua adoração a Deus na sua mesa, se você está entregando o seu melhor. A adoração no seu leito. Será que o seu leito está cheio de sujeira? A sua cama, né, onde você se deita com o seu marido. Eu vi muitas mulheres falando aqui, Flávia, eu não tenho mais intimidade com o meu marido. Gente, isso é maligno. É necessário ter, sim, intimidade com o seu marido. Vocês são uma só carne. O ato sexual se transforma vocês dois numa só carne. É um pacto de sangue. Então, se o seu leito, ele não está limpo, se ele não está limpo, meninas, peça para o Senhor para purificar e santificar o seu leito. Diga não à pornografia. Se você foi uma mulher promíscua, se você teve muitos relacionamentos sexuais, peça perdão a Deus. Se você nunca fez isso, né? Porque eu creio que as mulheres que são convertidas já fizeram isso. Mas, sabe, traga para o Senhor os nomes dos homens com quem você se deitou. Faça um desligamento de alma. Ore para o Senhor. Senhor, eu sem saber, Senhor, eu fiz um pacto de sangue com essa pessoa. Mas me purifica, me santifica, Senhor, daquela vida promíscua que eu tinha. Senhor, me perdoa pela vida promíscua que eu tive. Então, conhecendo ou não a Jesus, se você teve uma vida promíscua, peça perdão ao Senhor. Peça para Ele tirar toda a sujeira que você trouxe para dentro do seu leito com essa promiscuidade, mesmo de antes do seu casamento. Se você não tem tido relação sexual com o seu marido, peça perdão a Deus, peça para Deus transformar essa área sexual também, peça para Ele limpar o seu leito, troca os lençóis da sua cama, deixa tudo. Ontem foi dia de trocar lençol aqui em casa, eu falei, gente, como é gostoso deitar numa cama limpinha, né? Peraí, meninas. Como é gostoso deitar numa cama limpinha. Ai, Fernanda, seu livro chegou, que bênção, minha amiga. Gente, já foram muitos livros, viu? Nossa, eu já perdi até as contas. Graças a Deus tem sido uma bênção. E hoje de manhã, só fazendo esse adendo aqui, hoje de manhã Deus me levou a orar com as mãos impostas em cima dos livros, e eu pedi ao Senhor, Senhor, que em cada lugar que esse livro chegar, o Senhor leve a tua luz, tira toda a escuridão, tira todas as trevas do quarto desses filhos. Senhor, que onde esse livro chegar, nenhuma alma se perca, nenhum filho se perca, em nome de Jesus. Então, ó, já tá feita a oração, tá? E daí, meninas, isso, a Lauren tá falando aqui, tem muita coisa que as mulheres cristãs não fazem por falta de conhecimento, achando que é pecado, né? E daí a gente traz uma religiosidade para dentro do nosso leito, que às vezes afasta o nosso marido de nós. É lógico que Deus não quer que você transgrida as leis naturais, né? Então, sexo anal, né? Coisas que vão te ferir, coisas que vão tirar a sua dignidade, né? Nada disso, gente, nada disso. Eu não sou, assim, especialista em falar nisso. Tem mulheres aqui da internet que falam sobre isso, né? Falam sobre sexo à luz da Bíblia.
mas nós podemos pedir, né? Pedir para o Senhor. Olha só, tem gente que acha que o ato sexual é errado, tem gente que acha, né, que isso é ruim, que é pecado, e na verdade não é. Isso faz parte, né, do relacionamento entre marido e mulher. Eu creio, gente, que muitas coisas que chegam para os nossos filhos, né, a pornografia que chega para os nossos filhos, ela vem de uma porta de entrada da pornografia que entra nos leitos. Então, meninas, ore para que essa porta seja fechada na vida do seu marido. Ore para que essa porta seja fechada dentro do seu lar. Se posicione em oração, porque os exilados vão voltar. Vocês estão entendendo, gente? No momento que vocês se posicionarem, no momento que vocês realmente colocarem Jesus como centro da vida de vocês, Deus vai fazer a limpeza no seu lar. Só que Ele precisa começar pelos seus altares. Porque tem gente que vai para o fogão reclamando, tem gente que vai para o sexo com muita preguiça, tem gente que vai, sabe, os altares, eles não são satisfatórios quando o seu coração não está entregue ao Senhor Jesus. Então, até no momento do sexo, a gente precisa exaltar o nome de Jesus. E eu tenho pedido para o Senhor, Senhor, se há em mim algo que ainda está sujo, Senhor, algo que o Senhor ainda quer limpar, vai me mostrando. Que eu estava falando da minha cama limpinha, né? Que ontem foi o dia de trocar os lençóis. E daí eu falei, gente, a cama é um altar tão importante, a limpeza, né, dessa cama, o cheiro dessa cama, o lugar onde você se deita com o seu marido. Quantas mulheres não acariciam o marido e os maridos estão carentes, esperando por um elogio da mulher, esperando, né, por algo a mais dessa mulher. Então, meninas, o seu leito também é o seu altar. Tem muito casal dentro da igreja que não tem tido relação sexual. Isso, né, para mulheres aí, né? Porque tem aí os homens que não procuram e tem as mulheres que não procuram. Isso é uma porta de entrada, né, para que coisas externas chamem a atenção do seu marido, né? Você está abrindo uma brecha para que isso aconteça quando você não faz sexo com o seu marido. Então, meninas, olha só, a Keila tá falando aqui, ó. A murmuração é um impedimento para o altar do Senhor ser erguido. É verdade. É exatamente isso. Então, como tem sido os altares da sua casa? Hoje eu tô trazendo aqui a mesa, eu tô trazendo aqui o seu leito, né? O altar de adoração, como é que tá o seu quarto de oração? Eu me lembro que um dia, né, uma amiga muito especial foi orar na minha casa e ela falou assim que Deus mostrava, né, um quarto cheio de teias de aranha, com a Bíblia cheia de teias de aranha para ela. E eu falei, assim está a minha vida espiritual, eu não li a Bíblia. Então, como é que está o seu altar de adoração no dia a dia? Você tem entrado na presença do Senhor? Você tem entrado, né, em adoração ao Senhor? Você tem rendido o seu coração a Ele? Gente, eu sou uma pessoa antes e depois de ter meu altar de adoração. O meu altar de adoração é onde eu entrego para o Senhor todos os meus medos, todas as minhas ansiedades. Porque o medo, ele vai querer te dominar. Exatamente, as crenças, né? Tem muitas crenças limitantes em relação a sexo, né? Porque a gente sempre viu isso como algo impuro, né? E na verdade, por exemplo, o pecado de Eva, né, foi a desobediência. Não foi o sexo, né? Foi a desobediência. Então, meninas, quanta desobediência está no seu leito? Quanta desobediência está na sua cama? Quanta desobediência, né? Às vezes a falta de carinho com o seu cônjuge, às vezes a falta de entrega da sua parte, o medo, né, de ser ferida, o medo de não estar ali ao lado do seu marido, o medo dele te ferir novamente, né? Se você já foi uma mulher muito ferida, né? Então, meninas, sobre o sexo oral, no livro de Cantares, né, fala desse momento do sexo oral.
Então, pelo que eu tenho entendido, né, da palavra de Deus, não é pecado, tá? Olha só, gente, a Lores Lima tá falando aqui, ó. Você está trazendo minha resposta de oração. Amém, Jesus, amém. Aí a Márcia tá falando, os problemas me tiram a vontade de fazer sexo. E na verdade, gente, essa comunhão entre marido e mulher é tão importante, é tão necessária, né? Às vezes você veio com uma visão muito nojenta, né? Às vezes, se você foi uma pessoa que viveu muito na pornografia, se você veio com uma visão nojenta do sexo, com uma visão promíscua do sexo, né? Talvez você precise pedir para o Senhor te limpar disso também, né? Falar para o Senhor, Senhor, o que não está te agradando? Aí, ó, tem muita mulher aqui bloqueada no sexo, né? O Senhor sabia que eu precisava falar sobre isso daqui nessa manhã. Então, meninas, altar é adoração, é consagração. Começa a consagrar até o seu sexo para Jesus. Começa a consagrar, né, a carne. Começa a consagrar, você fala assim, Senhor, eu quero sacrificar a minha carne. Eu tenho alunas, gente, que eram viciadas em masturbação. Eu tenho alunas que eram viciadas em pornografia. Eu tenho uma aluna que, quando ela me contou a história dela, eu falei, Senhor Jesus, Senhor, entra com providência nessa vida, Senhor, porque ela foi abusada pelo padrasto na frente da mãe, com o consentimento da mãe. A mãe abusava ela. Até sexo com animais ela fazia. Gente, no dia que eu tive acesso ao coração dela, a essa história dela, ela se sentia tão impura que ela não conseguia ter um sexo saudável com o marido. Porque, para não se lembrar daquilo que ela fazia, ela não queria mais ter sexo. E aí o marido, né, já não sabia mais o que fazer. Então nós precisamos, gente, de limpeza, limpeza, limpeza em tudo. Limpeza, santificação. Santificação significa você querer buscar santidade, não significa que você vai ser uma santa, porque, né, nenhum de nós somos santos, mas nós precisamos buscar santificação. Nós vamos pecar todos os dias, mas o Senhor fala, sede santos como eu sou santo. Então é a busca pela santificação. Então, meninas, porque também não tem como você reconstruir a educação dos seus filhos sem reconstruir o altar do seu casamento. É necessário uma reconstrução em todas as esferas, em todas as esferas. E aí, meninas, olha só, o altar de adoração. Altar é lugar de sacrifício, é onde você vai lá sacrificar a sua carne, é onde você vai lá se colocar na presença do Senhor para que Jesus se revele na sua vida. É quando nós deixamos o nosso ego de lado. É quando a gente deixa de ouvir a voz das modernidades que estão lá fora. Gente, isso aqui é uma mentira terrível na vida das mulheres. Se você não fizer isso com o seu marido, outra vai fazer. Misericórdia. Gente, tem muito mais poder uma mulher cheia do Espírito Santo do que uma mulher que faz de tudo numa cama. Gente, deixa eu falar para vocês. Eu tenho visto, sabe, tanta coisa, é tão perceptível. Tem mulheres que são tão empoderadas na cama, né? Que esses dias tinha uma roda de mulheres e eu escutei uma mulher falando, a gente estava viajando para Araguaia, e eu escutei uma mulher falando, eu quero ver meu marido me trocar por 2 de 20, eu faço tudo com ele na cama. Gente, não vou nem falar as besteiras que ela falou aqui, porque eu ouvi e fiquei assim, chocada. Só que as mulheres lá fora, as mulheres do mundo, acham que o poder delas está no sexo. E não está, o seu poder não está no sexo. Tem muitas mulheres também aqui nessa live, o Espírito Santo está ministrando isso ao meu coração, que querem manipular o marido pelo sexo, que querem... quando quer que o marido faça algo, vai lá e faz sexo com o marido. Mas isso também não é bíblico, gente. Isso é manipulação, isso é espírito de Jezabel.
Então você ouve, se você ficar ouvindo as coisas que estão lá fora no mundo, você vai praticar as coisas que estão no mundo. Mas se você for uma mulher que busca a santificação do seu lar, essa santificação vai trazer limpeza para o seu leito. Pode até demorar um tempo, mas essa santificação vai trazer limpeza para o seu leito. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Eu precisava dessa palavra. Eu não tenho prazer em cuidar da casa, fazer comida. Sempre trabalhei fora e me sinto mal em fazer isso. E ele tem tanto prazer em ver tudo limpo e arrumado. Minha amiga, de repente são as crenças que você tem, né? De achar que trabalho de casa não é digno. Mas se você fizer tudo, gente, eu falo isso porque eu sou uma mulher que estou aprendendo a ser dona de casa. E eu estou amando isso. E eu estou fazendo comida, já tem mais de um mês que eu estou sem funcionária doméstica e eu estou cozinhando todos os dias. E eu não era boa na cozinha, né? Gente, depois que eu comecei a cozinhar para minha família, a reclamação na mesa parou, a comunhão virou outra. Então, assim, meu marido elogia minha comida, meu marido não elogiava minha comida. Minhas filhas comem melhor, eu como melhor. Então, não estou dizendo também que você tem que parar tudo e fazer o almoço da sua casa, não, gente. Mas pelo menos uma refeição, faz uma jantinha para sua família, sabe? Esses dias eu estava com uma amiga minha e eu falei pro filho dela assim, eu duvido se esse arroz meu tá melhor do que o da sua mãe. Daí ele falou assim, não, mas minha mãe não faz arroz. Daí eu falei para ela, amiga, você vai fazer a partir de hoje pro seu filho lembrar do seu arroz. E ela falou, amiga, hoje eu fiz janta. Eu falei, que bênção. Então, gente, os nossos filhos precisam dessa memória afetiva, sabe? Então, tudo isso é adoração, tudo isso é consagração a Deus. Só que a gente só consegue fazer tudo isso quando o nosso coração está alinhado ao coração de Deus. Porque senão a gente vai achar que é perda de tempo, a gente vai achar que é bobeira, né? Então, vamos lá. Gente, vamos aqui no texto. Uma coisa que eu anotei aqui, gente, anota aí para vocês. O que importa não é você ser engrandecida, é o nome dele que precisa ser engrandecido. Meninas, anota isso daí, por favor. Amém, Sheila. Amém, que Deus está me usando. Meninas, o que importa não é se eu vou ser engrandecida. É se Deus vai ser engrandecido através daquilo que eu estou fazendo. Anota isso daí. Essa vai ser a frase de hoje. Não importa se serei engrandecida. Deus é que precisa ser engrandecido. A frase ficou grande, né, meninas? Mas alguém copia aí, por favor. O que importa não é se eu vou ser engrandecida, mas se Deus será engrandecido, tá? Vou fazer, meninas, um PDF para vocês. Vocês estão mal acostumadas, né, meninas? Vocês não querem anotar, não, né? Tá. Então, vamos lá. Então, vocês entenderam por que tem que construir o altar em você primeiro, para depois construir os alicerces do templo? Porque aqui fala assim, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, né? Que aqui era da época da lei, né? Bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Primeiro, você oferece você como sacrifício vivo. Depois, você lança os alicerces na sua casa. Vocês estão entendendo? Primeiro, você é o sacrifício vivo. Você vai se sacrificar para que o nome do Senhor seja engrandecido. Primeiro, você vai se sacrificar para que o nome dele seja engrandecido. Depois, o templo vai começar a ser... Você vai lançar os alicerces. Espera aí. Eu fiz a limpeza na minha alma, eu fiz a limpeza na minha vida. Eu coloquei Jesus como centro. Oi, Adriana. Eu coloquei Jesus como centro da minha vida. Ele limpou o meu coração em relação ao meu leito. Ele limpou o meu coração em relação à minha mesa. Tá tudo limpo, Senhor. Eu vou lançar os alicerces na minha casa. Eu vou lançar alicerces
Porque quando vier a tempestade, nada vai me derrubar. Nada vai me derrubar. E aí, meninas, vem a reconstrução do templo, né? E olha só, isso mostra prioridade. O altar era mais importante do que o templo. O altar da nossa vida é mais importante do que o templo. Daí depois você levanta o templo. A Bíblia diz que eles começaram a agir como tudo que estava escrito na palavra. Quando foram lançados os alicerces, os sacerdotes louvaram ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A obra pode não estar pronta. Deixa eu te falar, aqui em casa, gente, foi Esdras, tá? A gente tá lendo o livro de Esdras, tá? Deixa eu te explicar aqui. Aqui em casa foi um processo, tudo é um processo. Foi um processo para sua casa estar destruída e é um processo para ela ser reconstruída. Então, se alegre, adore ao Senhor nas pequenas coisas, adore ao Senhor nos pequenos altares que forem sendo levantados de novo na sua casa. Senhor, agora eu levantei aqui o altar do fogão para o Senhor. Eu levantei o altar da minha mesa, eu levantei o altar do meu leito. Eu fiz sexo com o meu marido, para a honra e glória do Senhor. Senhor, eu levantei aqui o altar da adoração para o Senhor dentro do meu quarto de oração. Então, agora eu vou lançar os alicerces. Senhor, eu te louvo porque uma caminhada está sendo construída. Senhor, eu te louvo porque cada alicerce que eu for lançando, Senhor, o Senhor estará comigo. Então, adore ao Senhor pelas pequenas coisas que você for conseguindo fazer de mudança. Eu me lembro que eu... explica levantar o altar da mesa e do fogão. Eu falei lá no início da live, tá? Você vai ter que voltar um pouquinho para ver o início da live, porque senão a gente não vai avançar aqui, tá? Amém, Jesus. Amém, Senhor. E aí, meninas, a obra não estava pronta. Foram lançados só os alicerces, então eles podiam pensar assim, ai, que preguiça. Tem muito trabalho pela frente. Nossa, até eu levantar esse templo, até eu levantar essas paredes, tem muito trabalho pela frente. Mas o Senhor está falando com você. Levanta o altar aqui, porque eu vou te ajudar na reconstrução. Levanta o altar aqui. Me coloca como centro aqui, que eu vou te ajudar a organizar a sua casa. E aí ele está falando aqui, ó, que eles ficaram muito felizes porque o importante estava sendo feito. Aquilo que era importante estava sendo feito. Fique feliz pelo que você está fazendo. Às vezes você não está vendo os resultados ainda, Claudinha, essa é para você, tá? Às vezes você não está vendo todos os resultados que você queria ainda. Às vezes você achou que esse resultado ia vir muito rápido, sabe, Liz? Isso é para você, minha amiga. Às vezes você achou que o resultado ia ser muito rápido. Deixa eu te falar, quando eu fiz um curso há um tempo atrás, eu falei assim, pronto, agora eu sei tudo que eu preciso fazer na minha casa. Agora tudo vai se consertar. E aí demorou um tempo e eu fiquei frustrada. Demorou um tempo. Mas o Senhor está falando para vocês hoje, meninas. O Senhor está falando para vocês hoje. Filha, eu estou com você na reconstrução do templo. Se alegre por cada altar que você for consertando na sua casa. Se alegre pelas pequenas coisas que você já avançou. O Senhor está trazendo refrigério para o seu coração. Filha, eu estou vendo seu esforço. Eu estou vendo que você está reconstruindo. A sua casa ainda não percebeu, mas eu já percebi. A sua filha ainda não voltou, mas eu já estou aqui com você. O seu marido ainda não está em comunhão com você, mas eu já estou aqui com você. E o Senhor está falando. E o Senhor está falando, não é no tempo que você está achando, é no tempo que eu preciso trabalhar na sua vida. O pastor falava esse fim de semana, eu achei tão interessante, o pastor Ronaldo da minha igreja. Ele falou assim, não é que Noé demorou 100 anos para construir a arca. Foram necessários 100 anos para que Deus trabalhasse em Noé, para que ele construísse a arca, gente. Olha que interessante isso. Olha que interessante. Vai demorar o tempo que for necessário para que você esteja com os seus alicerces todos muito firmados na presença do Senhor, minhas amigas.
E quando você se posiciona, os cativos estão voltando. E às vezes você não está vendo esses cativos voltando, porque eles estão voltando no sobrenatural. Você não consegue ver o que está acontecendo no sobrenatural. Olha só, tem como você ver que os exilados estão voltando? Não. Mas tem como você reconstruir o templo. Não tem como você ir lá e trazer os exilados de volta, mas o Senhor pode. Reconstrói o altar da sua casa, reconstrói o leito, reconstrói a mesa, reconstrói o que você puder reconstruir. Deus vai honrar a sua vida, vai honrar a sua força. E aí, meninas, você vai pensar assim, é muito trabalho, mas comemore as pequenas etapas, as pequenas vitórias. A Adna tá falando aqui, ó, teve um momento que em 2022 que me batia um desespero, porque nada via acontecer, e é assim. A Beta tá falando aqui, ó, parece que quanto mais eu busco, meu marido se afasta do Senhor. Mentira de Satanás na sua mente. Em nome de Jesus, essa mentira está quebrada na sua mente. A Daiane tá falando aqui, ainda perdida depois da separação, mas sei que Deus está no controle de tudo. Amém, Daiane. Eu falo assim, né? Deus, ele reconstrói pessoas, né? E pessoas reconstroem casamentos. Então, reconstrói a sua vida em Deus, e o mais ele fará, né? E o mais ele fará. E aí, meninas, presta atenção aqui, que coisa mais linda. O que eu anotei aqui? Deus está te chamando hoje para olhar para o que você vai construir daqui para frente. O que você fez para trás não tem como voltar. O que você fez para trás não tem mais jeito de voltar, mas Deus está te chamando a olhar para aquilo que você vai reconstruir daqui para frente. Você está entendendo? Gente, não vai dar tempo de eu falar toda a palavra que eu trouxe aqui, mas assim, só para vocês saberem, meninas, quando vocês começarem a reconstruir os muros, que são símbolos de segurança, de força, de estabilidade de uma cidade, quando vocês começarem a reconstruir o templo, vai ter rejeição, vai ter dificuldade, vai ter oposição à obra, tá bom? E aí eu quero só terminar com uma oração que tá aqui no meu livro. Gente, faltam 7 minutinhos. Eu vou pedir para vocês tirarem a minha foto aqui com o meu livro, As Lágrimas que Deus Recolhe, Orações que Salvam Gerações, tá? Eu sei que muitas de vocês já compraram. Hoje está indo mais uma leva para a honra e glória do Senhor. Deixa eu só orar com vocês uma oração que tem aqui no meu livro. Lembra que eu comecei falando hoje sobre o espírito de medo? Que tipo de espírito está pairando sobre você durante essa reconstrução? É o espírito de medo ou é o espírito de sabedoria? Então hoje a gente vai orar essa oração que está aqui no meu livro por espírito de sabedoria e conselho, tá bom? Meninas, eu vou ler para vocês e vai orando aí comigo em espírito. Senhor, eu declaro que Tu és o grande e santo conselheiro. Eu te adoro porque Tu és maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Eu preciso agora, Senhor, da sabedoria do Senhor. A sabedoria que o Senhor deu a Salomão, da ousadia que o Senhor deu a Daniel na fornalha, da coragem de Moisés, de Josué, quando eles precisaram conduzir o povo para a terra prometida. Minha irmã, você foi escolhida para conduzir o seu povo para a terra prometida. Se é você que tem conhecimento da palavra do Senhor, você foi escolhida. Senhor, eu preciso de um coração como o teu nessa hora. Pede para o Senhor aí. Ajuda-me enquanto procuro saber o que é melhor para fazer com os meus filhos, para compartilhar o seu amor e a sua verdade com eles. Eu quero que eles te conheçam e amem mais o Senhor do que eu amo. Me dá a sabedoria e a coragem de tomar decisões sábias e que eu tenha o carinho necessário para implementá-las na vida da minha família. Senhor, tira de mim todo o espírito de medo e de covardia. Que eu seja uma líder dos meus filhos, como Jesus foi líder dos discípulos. Senhor, me dá a autoridade necessária para eu corrigir os meus filhos.
Senhor, eu tomo posse da tua promessa para a vida deles e me coloco em obediência ao Senhor para que eu consiga conduzi-los para o teu amor. Ajuda-me a extrair o melhor da minha família. Amém, meninas? Vou ativar aqui os comentários de novo. Me ajuda, Senhor, a atrair os meus filhos para o caminho que leva ao Senhor. Que eu seja uma influenciadora de bons comportamentos que irão trazer bons resultados. Me ajuda a inspirar os meus filhos. Me ajude a ser a mãe diligente no aprendizado. Sem a tua graça eu não vou conseguir. Que os meus filhos vejam em mim a alegria de servir a Deus. Me tira do pecado da incredulidade quando às vezes eu penso que meus filhos não vão te servir. Tira de mim o pecado da impaciência. Sei que muitas vezes eu quero satisfação instantânea, mas o Senhor tem o tempo certo para a chuva de bênçãos. Tira de mim toda a raiz de amargura, quando a minha alegria fica sufocada pelo que fizeram comigo, pelos erros que cometeram comigo. Que eu não deixe o inimigo roubar a minha alegria, porque quando ele rouba a minha alegria, ele rouba a minha esperança e ele rouba a minha liderança. Meninas, presta atenção nisso daqui. Quando o inimigo rouba a sua esperança, ele rouba a sua liderança espiritual dentro do seu lar. Presta atenção nisso. Quando o inimigo tira a sua esperança, ele rouba a sua liderança espiritual dentro do seu lar. A minha liderança e a minha autoridade estão em tuas mãos, Senhor. Que os meus filhos vejam sabedoria, prudência, contentamento, equilíbrio e amor em mim. Eu quero ser o teu exemplo em minha casa. Cobre o meu lar com o teu sangue precioso. Senhor, é tão difícil tomar decisões. Eu tenho medo de errar, de não saber decidir. Por isso, meu Deus, eu peço a sua orientação. Instrui a minha mente. Abre os meus olhos para enxergar a direção certa. Na hora de fazer uma escolha, Senhor, que a sua sabedoria me guie. Eu estou confiante em ti. Não quero atropelar a sua vontade para a minha vida. Eu quero fazer a tua vontade, mesmo que isso vá doer. Amém, meninas? Amém. Ai, meninas, espera aí. Vocês estão conseguindo me ver? Então, agora, para a gente finalizar, como está escrito em Efésios 1, 17, 18, eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, me dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro para que os meus olhos do coração e os olhos do coração dos meus filhos sejam iluminados, a fim de que possam conhecer a esperança para o qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Senhor, dai-me agora o espírito de sabedoria e entendimento, de justiça e coragem. Guia-me com firmeza das tuas mãos. O Senhor é o único que pode me dar sabedoria e alegria nas tribulações. Confiante no seu auxílio, seguirei o meu caminho, ainda mais segura, em nome de Jesus. Amém? Então, meninas, se vocês ainda não sabem orar, você pode adquirir o meu livro. Lá no link da minha bio, você vai falar comigo no WhatsApp, vai mandar o seu nome, seu endereço completo com o CEP e eu vou enviar para você. Amanhã já vai uma remessa, tá bom? Então, meninas, fiquem com Deus. Tá faltando só 50 segundos restantes aqui. Tem live toda terça e quinta, viu, amadas? Fiquem com Deus e eu vou salvar a live. Por favor, coloque aí no Instagram de vocês a respeito dessa live para que outras mulheres tenham acesso também, tá bom? Combinado? Meninas, eu quero pelo menos umas 30 mulheres fazendo post aqui dessa live, tá? Beijo, glória a Deus por esse momento. Fiquem com Deus, tá bom? Beijo, Vânia. Fica com Deus. Aceita cartão sim, tá, Carla? Vamos aqui até acabar, né, gente? Aceita cartão, mas é só você me pedir, tá? Você vai entrar no link que tá na minha bio. O que é bio, gente? É lá a minha fotinha do Instagram. Embaixo tem um link lá em azul que você vai clicar